Memórias do Poder Legislativo está de volta, hoje falando com Jun Giabi, que foi deputado estadual aqui, atuou até o ano de 2000 aqui na Assembleia Legislativa. E a gente está falando da sua atuação como prefeito também em Mogi das Cruzes. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais, porque como prefeito, o senhor representou também entidades da região, né? Inclusive ligadas à agricultura. E aí o senhor continuava dando uns pitacos aqui no Poder Estadual também, porque para a região sempre requer legislação em nível estadual, né? Como é que foi essa experiência? Eu, modéstia à parte, digo que eu fui um bom prefeito, pedido após 2 mandatos, portanto, no ano de 2000, quando eu estava deixando a prefeitura, eu saí com 86% de aprovação popular. Não é mérito meu. Eu tenho certeza que aprendi muito nesta casa, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Por quê? Eu aprendi aqui, né, que precisávamos modernizar a forma administrativa da Prefeitura de Mogi. Então, nós aplicamos a descentralização, né, aplicamos a participação e a integração. Esse trinômio fez com que nós revolucionássemos Mogi das Cruzes com o chamamento, né, das empresas, não só na ampliação daquelas que já estavam em Mogi das Cruzes, mas abrimos a porta de Mogi das Cruzes para recepcionar empreendedores de outros municípios, inclusive de municípios de outros estados. Daí a razão de que nós crescemos muito, gradativamente, na receita orçamentária própria municipal, que é fundamental. Daí a razão de que na educação, que é primordial para qualquer um de nós começamos também a revolucionar a educação. Escolas modernas, né, inclusive com bibliotecas multimídias, era uma novidade. Então, é verdade que quando eu cheguei na prefeitura, nós tínhamos praticamente 6 computadores. No primeiro ano, nós chegamos já a ultrapassar 100 computadores. Assim foi o avanço da modernidade, né? Agora, deputado, como prefeito empreendedor, o senhor ganhou até título, né, de prefeito empreendedor. Como é que foi esse trabalho ali de incentivo, não só na agricultura, mas o que vocês fizeram ali para incentivar? O SEBRAE tem um programa que mede praticamente a qualificação em termos de empreendedorismo dos administradores municipais. E, ao longo dos 8 anos que eu fiquei na Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, nós fizemos parte, 6 anos, como um dos melhores empreendedores, como prefeito empreendedor. Mas tudo isso não é uma glória pessoal, é glória da equipe, é glória da participação do povo. Porque Agora, quanto mais a tem, gente... deputado, sim, nós temos o brasileiro é muito empreendedor, mas o índice de mortalidade das empresas também é grande, né? Como é que resolve isso? Bem, isso, na verdade, é a estabilidade econômica que poderia diminuir isto. Aqui no Brasil, lamentavelmente, ciclicamente, nós perdemos, né, a sustentabilidade econômica financeira. Quando vem como essa crise, praticamente nós estamos desmanchando o que do Plano Real de 94 começamos a construir no Brasil. Foram 20 anos magníficos, aí de repente entramos nessa crise econômica financeira, né, inclusive com a crise política. Aí, lamentavelmente, o naufrágio das pequenas e médias empresas, né, é muito grande. A mortalidade chega quase hoje a 70%. Tempos atrás, nós estávamos na faixa mais ou menos de 30% a 40%. Né? Daí a razão de que educação é a base de tudo, qualificação profissional. E unindo educação e empreendedorismo, nós temos, hoje o mundo inteiro fala nas startups, né? De inovação, de pesquisa. E o senhor falou que o Brasil é um país com vocação agrícola. Dá para unir esta vocação agrícola com este novo modelo de empresa, de negócio das startups, investindo mais na pesquisa? O senhor acha que o Estado tem que estar mais presente? Eu acho que o senhor, inclusive, teve alguns projetos quando deputado federal, nessa linha também, né? Ah, com certeza. Para você ter uma ideia, para sintetizar o processo, eu diria que cada vez mais, né, as mulheres trabalham no Brasil, graças a Deus. Né? Não é como antigamente, que nós tínhamos aí praticamente a parcela maior das mulheres donas de casa. As mulheres hoje enfrentam o dia a dia nosso. Portanto, né, para as refeições diárias, praticamente não há mais tempo de estar comprando verduras in natura. Então, essa
condição de in natura, ela hoje se apresenta lavadas, higienizadas, empacotadas, e com uma duração, muitas vezes, de 5, 6 ou 15 dias, conforme a verdura, conforme o legume. Então, esse processo de minimamente processados tem muito a ver com esse processo da informatização. Se nós não tivéssemos a base de informação, praticamente levando os produtores a se conhecerem entre si, para se unindo, poder apresentar um produto dessa natureza, é evidente que nós estaríamos ainda num atraso grande. O senhor, quando prefeito, fez algumas comissões, foi até o Japão. O que o senhor aprendeu lá e trouxe de novo para cá? Como é que foi essa experiência? Bem, nós, apesar de ser município, o Japão tem um processo governamental de que não dá muita atenção quando recebe um representante do município. Mas o fato de ter sido deputado estadual, as portas foram abertas. Então, além da relação com o município, nós tivemos uma relação com organismos maiores, das províncias e do governo federal. E essa nossa ida foi exatamente para poder colocar Mogi das Cruzes ao conhecimento dos empreendedores do Japão. E tivemos um resultado fabuloso naquela época. Com a nossa ida, houve muitas indústrias já instaladas em Mogi das Cruzes que dobraram a produção. Então, eu acho que esse intercâmbio internacional, seja multilateral, bilateral, é fundamental para o crescimento empresarial de qualquer município. O senhor bate muito na tecla da educação, né? O senhor disse que com educação dá para combater a violência, reduzir a marginalidade, vencer o drama das drogas, superar o desemprego. Dá para fazer tudo isso com educação? E quais foram os seus projetos, inclusive aqui apresentados na Assembleia, na área da educação? Da forma que é o sistema educacional, o ensino no Brasil, não dá. O que nós estamos propondo em Mogi das Cruzes, após a minha saída da prefeitura, o meu sucessor está continuando esse processo, chama-se período integral. Período integral, no mínimo com 7h30 das crianças, dos jovens nas escolas. Isso vem do Japão, não? Ah, com certeza, não só do Japão. Mas o Japão tem, né? Sim, mas no continente europeu... É meio que regra, né? Continente europeu, tá certo? Maioria é período integral. Como falar em qualidade com 4 horas de aula? Porque das 4 horas de aula, Jeremias, você precisa tirar meia hora de entrada e saída, mas meia hora para lanche, por exemplo. Então, na verdade, as nossas escolas estão fornecendo 2h30 de ensino pedagógico. Por quê? Porque também aquela educação do lar hoje está um pouco distante das crianças. Então, as professoras são obrigadas, inclusive, a substituir muitas vezes os pais para completar a educação do lar. Como falar numa educação de qualidade com um tempo exíguo de 2 ou 3 horas nos bancos escolares? Daí a razão de que eu sou entusiasta. Eu luto aqui no Brasil para que nós tenhamos o período integral. E o senhor lutou também para a inclusão dos 10% do PIB na educação. Ou seja, recursos virão, e pelo menos há uma meta, porque isso é ao longo do plano estadual de educação e o plano nacional é uma meta aí de décadas. Mas, além do investimento, é preciso uma estrutura, um planejamento para que esse período integral possa ser disseminado no Estado? Porque já existe no Estado de São Paulo, né? Mas ainda precisa ser muito ampliado. Precisa o governo federal praticamente chamar a si a responsabilidade, Jeremias, pela desigualdade orçamentária dos municípios. Se em Mogi das Cruzes nós podemos avançar, e hoje o prefeito atual já atingiu praticamente 50% de período integral na rede municipal, a nossa vizinha Biritiba-Mirim praticamente não tem essa condição. Por quê? Porque o orçamento daquele município é tão pequeno que não dá condições para avançar no período integral. Então, mas o governo federal... constitucional, né? Para mudar é complicado. Ah, mas nós temos que avançar. Eu acho que a coragem, tá certo? E o desejo move montanhas. Se o governo federal efetivamente, quando digo governo federal, não é o atual, não. Eu digo os governantes de uma forma geral. Nós, homens públicos, de uma forma geral, nós temos que bater, vamos dizer assim, intensivamente para que possamos deixar de fazer alguma coisa. Mas temos que investir fortemente na educação, porque aí sim, daqui a
20, 30 anos, ninguém segura o Brasil como nós desejamos. Aliás, nós temos exemplo não só do Japão, mas Coreia, por exemplo, que investiu por décadas na educação e hoje e depois ganhou o mundo, né? Só acho que dá para investir no Brasil, mas na agricultura também, eu queria voltar àquele tema que nós falávamos lá da startup e tal, né? E da pesquisa. O senhor também trabalhou para ampliar os recursos na área da pesquisa. Aqui no estado de São Paulo é de 1% do ICMS, correto? O senhor sinaliza aí com um aumento desse percentual e por quê? Bem, aqui no estado de São Paulo, a pesquisa agropecuária é praticamente pelo IAC, Instituto Agronômico de Campinas. Sim. Mas não há mais aquela potencialidade de décadas atrás. Agora, em nível nacional, nós temos a Embrapa. É uma instituição fundamental para o progresso da nossa agricultura. Porém, comparativamente a outros países, né, o número de pesquisadores e dos assistentes é uma coisa ínfima no Brasil, apesar da importância da Embrapa. Vou fazer uma comparação para entender bem. A Toyota, a indústria automobilística japonesa, né, na área de pesquisa da própria empresa, né, tem aproximadamente 10 mil pesquisadores. Né, e a Embrapa no Brasil não passa de 6 mil pesquisadores. E que mesmo com tão poucos conseguiu descobertas fabulosas, né? Porque queira ou não queira, Jeremias, né, com uma boa educação, né, a pesquisa fomenta as descobertas, as prioridades da inovação, da ciência. E aí nós temos outros elos que precisa transportar o que a pesquisa nos coloca à disposição daqueles que vão utilizar, seja os comerciantes, os industriais, os agricultores. Então, esse elo no Brasil, praticamente nós não temos, né? Daí a razão de que eu trabalhei fortemente para aumentar, né, os investimentos na pesquisa, seja no estado de São Paulo, mas principalmente em nível nacional. O senhor também integrou a Frente Parlamentar em Defesa das Centrais de Abastecimento Interno, SEASA, isso como deputado federal, né? Federal. Aqui em São Paulo, o prefeito quer tirar a central de abastecimento daqui. O senhor é favorável ou o senhor acredita que a cidade precisa de um... Plenamente favorável. Por quê? A CEAGEP São Paulo, se naquela época que o governador Carvalho Pinto inaugurou, tudo bem. Porém, naquela época, nós não tínhamos veículos de 3 eixos. Eram veículos praticamente de um eixo traseiro. Hoje, são veículos de 3 eixos traseiros que trazem produtos de várias regiões do Brasil para servir esse local, a CEAGESP, de distribuição. E está num local praticamente urbanizado ao extremo. Então, nós temos que ter novas centrais de abastecimento, com novas filosofias, não com essa venda, como se faz até hoje, mas sim, como faz a Olambra, a Cooperativa de Flores, com leilões eletrônicos. Não há mais necessidade de você estar levando no lugar toda a produção para alguém retirar. Né? Daí a razão... Até porque esse transporte também, a perda é muito significativa. E mesmo porque, aqui na cidade de São Paulo, as marginais do Pinheiros e do Rio Tietê têm horários proibitivos para transporte de cargas. Né? E verduras e legumes, animais, né, têm hora certa para chegar no seu destino. Ora, essa proibição por si só já inviabiliza CEAGESP no lugar que está. Eu luto para um CEAGESP moderno, né, como deve ser. Muito bom. Nós temos aí só 2 minutinhos, mas eu acho que a gente poderia falar muito, porque é envolvente aqui a conversa, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho de saúde. O senhor também integrou a Frente Parlamentar em apoio a santas casas, hospitais e entidades filantrópicas, né? E o senhor contribuiu para esta frente parlamentar, porque o senhor tem uma experiência também como prefeito na área da saúde, né? Nós brigamos muito lá, na Câmara Federal, através dessa frente parlamentar em defesa das santas casas, hospitais filantrópicos. Né? Por quê? Jeremias, né, o SUS, Sistema Único de Saúde, repassa para todos os procedimentos desses hospitais conveniados praticamente só 60% a 65% dos valores. Por isso que esses hospitais estão todos à beira, praticamente, de um colapso total. Daí a razão de que nós lutamos
para aumentar esse repasse. E é tão difícil a gente conseguir isso. Mas, pelo menos, alguns financiamentos foram praticamente concretizados para tentar, né, aliviar as grandes dívidas desses hospitais conveniados com o sistema SUS. E ainda assim, ali em Mogi, nós temos... O programa está acabando, mas eu queria que o senhor falasse do Hospital Luzia de Cunha Mello, que é um hospital em Mogi que está dando um atendimento ali especial também na cidade. Quero agradecer ao governo do Estado de São Paulo, na figura do saudoso Mário Covas, como também do atual governador Geraldo Alckmin, porque era um esqueleto de cimento. E nós, enquanto deputado estadual, brigamos muito para que houvesse praticamente a concretização do Hospital Luzia de Pinho Mello. E o Covas conseguiu isto, e ele ainda em bom tempo esteve lá, o prefeito municipal, para inaugurar o hospital, que é um dos mais importantes, onde estão situados praticamente 10 municípios da região do Alto Tietê. Atende Mogi e atende toda a região. Exatamente. Deputado, nosso tempo já encerrou, eu queria agradecer muito a sua presença, aprendemos muito e a Assembleia Legislativa está sempre de portas abertas, aqui a TV Assembleia SP sempre à disposição para falar mais dessas histórias aqui no programa. Ok? Muito obrigado. Jeremias, eu que agradeço a TV Assembleia, mas principalmente a Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Quero aqui novamente endossar esses agradecimentos ao presidente Tonico Ramos e ao coordenador Tonka Falsetti, dois extraordinários parlamentares que marcaram a história, e Deus queira que o meu depoimento possa, de alguma forma, sintetizar a vida que eu tive aqui nesta casa, riquíssima por sinal. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Junji Abe, aqui no Memórias do Poder Legislativo. Obrigado mais uma vez. Até a próxima edição.